Fala, meus amigos, bem-vindos a mais uma notícia imperdível do canal Acontecendo Agora. Notícias no Mundo. No vídeo de hoje falaremos sobre um confronto que está preocupando o mundo inteiro. O ataque dos talibãs afegãos contra posições militares do Paquistão. Uma escalada inesperada que reacende tensões antigas, ameaça a estabilidade da região e levanta uma pergunta séria. Estamos vendo o nascimento de uma nova guerra no sul da Ásia? O ataque e suas consequências imediatas. Na madrugada do último sábado para domingo, a calma das montanhas entre Afeganistão e Paquistão foi quebrada por explosões e tiros intensos. Relatos indicam horas de combates, com uso de artilharia pesada e armas automáticas. De acordo com fontes oficiais paquistanesas, 23 militares morreram e 29 ficaram feridos. Do lado afegão, governado pelos talibãs desde 2021, 9 combatentes morreram e pelo menos 16 ficaram feridos. Segundo Cabul, o ataque foi retaliação direta contra supostos bombardeios paquistaneses realizados dias antes. Islamabad, por sua vez, afirma que apenas respondeu a atividades terroristas vindas do Afeganistão, principalmente de membros do Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, conhecido como Talibã paquistanês. Esse grupo, que atua dentro do Paquistão, é formado por extremistas com laços diretos com o Talibã afegão. Desde o retorno do Talibã ao poder em Cabul, o TTP aumentou dramaticamente seus ataques, o que tem colocado o governo paquistanês sob enorme pressão interna. Um conflito com raízes históricas profundas. As tensões entre esses dois países não são recentes. A fronteira que os separa, chamada Linha Durran, foi imposta pelos britânicos em 1893, dividindo o povo pashtun entre dois lados. Desde então, nenhum governo afegão reconheceu oficialmente essa fronteira. Para o Afeganistão, grande parte do território paquistanês pertenceria historicamente à grande nação pashtun. Essa questão é simbólica, cultural e política, e alimenta rivalidades que já duram mais de um século. O Paquistão, por outro lado, vê a fronteira como legítima e fundamental para a sua segurança nacional. E, ironicamente, durante a guerra contra os Estados Unidos e a OTAN, o Paquistão foi um dos principais apoiadores do Talibã, fornecendo abrigo, suprimentos e rotas logísticas. Agora, essa relação se transformou em uma rivalidade direta. A escalada em 2025. Desde o início de 2025, a tensão entre os dois países vem crescendo. O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar mais de 3 mil militantes do TTP, além de permitir que ataques sejam planejados em território afegão. Por outro lado, o Talibã afegão acusa Islamabad de violar o espaço aéreo e realizar bombardeios com drones e caças JF-17 Thunder, atingindo vilas civis. Em março, a passagem de Torcan, um dos principais pontos de comércio entre os dois países, ficou fechada por quase um mês. O mesmo voltou a acontecer agora, em outubro. As passagens de Torcan e Shaman foram bloqueadas, interrompendo completamente o comércio bilateral. Isso afeta duramente ambos os lados. O Afeganistão, dependente das importações paquistanesas, e o Paquistão, que é o principal destino das exportações afegãs. O cenário militar. Em termos militares, o Paquistão tem clara vantagem. Conta com cerca de 650 mil militares ativos, uma força aérea moderna com caças F-16, JF-17 e Mirage 13, além de uma frota de drones armados e capacidade nuclear. O Talibã, por sua vez, mantém cerca de 200 mil combatentes, mas muitos deles mal treinados, com armamentos de origem soviética ou americana, grande parte capturada durante a retirada do ZEUA em 2021. Esses equipamentos incluem veículos blindados Humvee, rifles M4 e até alguns helicópteros Black Hawk, em condições precárias. Por isso, o Talibã tende a usar táticas assimétricas e guerrilheiras, como emboscadas, sabotagens e infiltrações do TTP em território paquistanês. Analistas afirmam que Cabul tenta desgastar Islamabad politicamente, sem enfrentar o exército paquistanês em campo aberto. A atuação do TTP, o Tehrik-i-Taliban Pakistan, ou TTP, é hoje o principal fator de instabilidade no país. Fundado em 2007, o grupo busca derrubar o governo paquistanês e instaurar uma versão estrita da lei islâmica. Em 2025, relatórios de segurança indicam que o TTP realizou mais de 300 ataques em território paquistanês, matando mais de 1.200 pessoas. Muitos desses ataques ocorreram em áreas tribais do noroeste, e há fortes evidências de cooperação logística entre o TTP e o Talibã afegão. Para o Paquistão, o Afeganistão virou um porto seguro para terroristas, e essa é a principal justificativa para os recentes bombardeios. Já o Talibã nega qualquer envolvimento e acusa o Paquistão de tentar desestabilizar o governo afegão. Impactos humanitários e econômicos.
O fechamento das fronteiras causou colapso no comércio local. Caminhões com alimentos, combustíveis e remédios estão parados há dias. No Afeganistão, o preço do trigo subiu 40% em apenas uma semana. O país já enfrenta uma grave crise humanitária, com mais de 23 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Agora, com a interrupção das rotas de abastecimento, o cenário se agrava ainda mais. Do lado paquistanês, as exportações caíram e milhares de caminhoneiros e comerciantes locais ficaram sem renda. Além disso, a política de deportação de afegãos sem documentos, iniciada em 2023, continua. Mais de 600 mil pessoas já foram forçadas a retornar ao Afeganistão, muitas sem casa, trabalho ou segurança. As reações internacionais. A comunidade internacional reagiu rapidamente ao aumento das tensões. A China, que mantém investimentos pesados no corredor econômico China-Paquistão, CPEC, teme que os combates ameacem seus projetos da nova Rota da Seda. O Irã, que também faz fronteira com o Afeganistão, expressou preocupação e pediu calma, temendo um fluxo de refugiados ainda maior. Já os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, declararam que estão dispostos a mediar um cessar-fogo entre os dois lados. No entanto, Washington não reconhece oficialmente o governo talibã, o que dificulta qualquer negociação direta. O Catar e a Arábia Saudita também iniciaram esforços de mediação, buscando evitar que o conflito afete o mundo islâmico mais amplo. Há relatos de que Pequim estaria pressionando discretamente Cabul para conter o TTP, em troca de ajuda financeira e reconhecimento diplomático. O equilíbrio de poder e o risco nuclear. O Paquistão é uma potência nuclear, com cerca de 170 ogivas ativas e capacidade de lançamento por mísseis e aviões. Já o Afeganistão não possui armas nucleares, mas sua instabilidade política torna qualquer confronto extremamente perigoso. A comunidade internacional teme que um conflito direto, mesmo de baixa intensidade, possa gerar erro de cálculo ou uso acidental de armas estratégicas. Em paralelo, a Índia observa atentamente, pronta para explorar qualquer fragilidade do Paquistão. O Paquistão acusa Nova Delhi de financiar militantes afegãos, algo que tanto o Talibã quanto o governo indiano negam veementemente. As consequências regionais. Se a situação se agravar, a economia regional poderá entrar em colapso. O comércio entre Ásia Central, Oriente Médio e Sul da Ásia depende fortemente das rotas que cruzam o Paquistão. Qualquer bloqueio prolongado pode afetar o fluxo de energia, alimentos e produtos manufaturados em toda a região. Além disso, o conflito ameaça os esforços de reconstrução no Afeganistão, onde a ONU estima que 97% da população vive abaixo da linha da pobreza. Organizações humanitárias alertam que um conflito prolongado pode gerar a maior onda de refugiados asiáticos desde 1980. Análise e possíveis cenários. Analistas militares apontam 3 possíveis cenários para os próximos meses. Primeiro cenário: uma trégua temporária, com mediação internacional, permitindo a reabertura gradual das fronteiras. Segundo cenário: uma guerra de baixa intensidade, com escaramuças periódicas e uso de grupos intermediários, como o TTP. Terceiro cenário: um conflito total, caso o Paquistão decida lançar uma ofensiva direta para eliminar bases terroristas dentro do Afeganistão. Esse último cenário é o mais perigoso, pois poderia arrastar potências regionais, como China, Irã e Índia, e transformar a fronteira afegã em um novo epicentro de guerra. Conclusão: o choque deste fim de semana pode ter durado poucas horas, mas revelou fissuras profundas e perigosas, uma fronteira contestada há mais de um século, grupos terroristas atuando em ambos os lados, e 2 países que, apesar de precisarem um do outro economicamente, não confiam nem um pouco entre si. O Talibã tenta se afirmar como governo legítimo, enquanto o Paquistão luta contra o próprio extremismo que ajudou a criar décadas atrás. É um ciclo que se repete e que pode arrastar toda a região para um novo período de instabilidade. Por enquanto, os tiros cessaram, mas as tensões permanecem à flor da pele. O mundo observa, temendo que um novo foco de guerra surja, justamente onde o planeta menos precisa de mais um. E se você quer continuar acompanhando os desdobramentos desse e de outros conflitos globais, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e nos ajude a continuar trazendo informações com clareza e profundidade. Somos o Acontecendo Agora Notícias no Mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Até!